Olá, começa agora mais um Beneficência na TV. Pouco mais de 3 meses que nós estamos vivendo essa pandemia do coronavírus, do Covid-19. No programa de hoje eu converso com o infectologista aqui da Beneficência Portuguesa, Dr. Sérgio Feijó, que vai falar o que tem acontecido de novidade, tanto no tratamento e também como tem sido a evolução do vírus. E ainda, para finalizar, uma dica deliciosa, uma dica gastronômica com o chefe de cozinha aqui da Beneficência Portuguesa. Então, olha, não saia daí, no ar, Beneficência na TV. Beneficência na TV. Bom, podemos dizer que o ano de 2020, já que nós estamos quase que encerrando o primeiro semestre do ano, podemos dizer que esse ano é o ano do coronavírus, do Covid-19. Já passamos aí de um pouco mais de 3 meses e para falar sobre o assunto, o que mudou nesse cenário, eu converso com ele, com o infectologista aqui da Beneficência Portuguesa, Dr. Sérgio Feijó. Tudo bem, doutor? Obrigada por nos receber. Doutor, o que mudou nesses 3 meses, desde o primeiro caso de Covid até os dias de hoje? Nós estamos gravando no dia 25 de junho e lembrando que estamos sem máscaras, porque ambos estão seguindo os padrões de distanciamento. Doutor, Santos ontem, na data do dia 24 de junho, tem pouco mais de 8 mil casos confirmados. O que mudou, doutor? O que mudou é que a gente conhece melhor a doença. Num primeiro momento, a sociedade começou a se preparar para o que iria acontecer. Infelizmente, as previsões se confirmaram, Passamos por uma fase com poucos casos, esses casos foram aumentando, taxa de ocupação hospitalar subindo, as pessoas ficando em casa, muitas assustadas, algumas duvidando. O conhecimento foi aumentando, as pessoas foram se contaminando e hoje o que os epidemiologistas dizem é que nós estamos num platô. Em teoria, o número maior de casos de aceleração já passou e agora a gente vem mantendo ainda um número grande de casos, não é um número pequeno de casos. Esse platô seria uma estabilidade, uma estabilidade com tendência de queda, Pelo menos é o que os dados até agora mostram. Se essa tendência de queda vai se manter ou não, o tempo e o comportamento da sociedade vai definir isso. Quanto melhor a gente praticar o distanciamento social, quanto melhor a gente conseguir entender que a doença ainda está circulando entre nós, menos traumático vai ser a nossa transição. Alguns lugares no país que passaram pelo que nós estamos passando, que é a flexibilização, tiveram que dar um passo atrás. Então, em relação ao começo da epidemia, era aquela ansiedade, o pânico, o medo. Esse medo se mantém, mas agora a gente vai conhecendo melhor a dinâmica da doença. É uma doença que tem 6 meses para nós aqui no Ocidente, uma doença que todo dia tem novidade, todo dia tem notícias, algumas boas, a maioria ruim, a maioria com notícias ruins. Então, é isso que nós temos de diferente. As pessoas já perceberam que a maioria das pessoas vão sobreviver à doença, mas infelizmente o número de perdas ainda vai ser muito grande, porque se eu falar que uma pessoa morre a cada 10 mil, 9.999 pessoas sobreviveram, mas aquela que morreu é 100%, Então, é uma doença que está nos ensinando, nós estamos aprendendo, nós estamos buscando ainda um caminho para ela. Agora, doutor, no começo se falava muito do grupo de risco, então que as pessoas que tinham diabetes eram as pessoas mais afetadas, mas a gente vai vendo, principalmente, algumas coisas nas redes sociais, a gente pode dizer que são boas, que são produtivas, que são relatos de pessoas que vão lá, se expõem e dão seu depoimento. E me chamou a atenção o depoimento de um médico, ele é de São Paulo, é um oftalmologista, e ele cita que ele era uma pessoa extremamente metódica, que ele chegava a ser chato de tantos cuidados, que durante um atendimento de paciente oftalmológico ele usava às vezes 3 luvas. E em casa, os cuidados, tudo. Resumindo, ele se contaminou, não sabe como,
ele acha que pode ter sido de um delivery, mas ele ficou entubado em estado gravíssimo, ele está reaprendendo a respirar, tudo. E ele era uma pessoa extremamente saudável. Então, ou seja, a pessoa que é saudável, mas eu sou atleta, eu sou jovem, não está livre também, né, doutor? Ninguém está livre. Porque quando a gente fala em grupo, pessoas com fatores de risco, não quer dizer que aquela pessoa que tem o fator de risco vai morrer. Por analogia, quem não tem fator de risco, também não quer dizer que não vai morrer. O que a gente sabe é que quem tem fator de risco tem uma probabilidade maior de morrer. Então, existem relatos de pessoas com menos de 40 anos que morreram? Sim. Existem relatos de pessoas de menos de 40 anos que não tinham nenhum fator de risco e morreram? Sim. Mas do ponto de vista do total, esse grupo de pessoas é muito pequeno. Inclusive, esse exemplo que você deu é um exemplo muito interessante. Por quê? Como esse paciente, no caso esse médico oftalmologista, ele não tinha fator de risco, ele sobreviveu a todo o período de estresse da doença. Então, ele conseguiu sobreviver a uma intubação, ele conseguiu sobreviver à fase de recuperação, ele conseguiu sair do hospital. Se ele tivesse fatores de risco, muito provavelmente, talvez ele não tivesse sobrevivido a isso. Então, os fatores de risco continuam existindo. Ela continua sendo uma doença que gosta de idosos, pessoas acima de 60 anos, gosta de pessoas com comorbidade, hipertensão, diabetes, neoplasia. Veja, e quando a gente fala que gosta, assim, todo mundo vai pegar o vírus. Mas quando a gente faz fator de risco, é fator de risco para forma grave. Sabe? Porque você pode ter uma pessoa de 70 anos, hipertensa e diabética, que pegue o vírus e felizmente não desenvolva uma forma grave. Mas se eu pegar aquele grupo de pessoas, a chance é muito maior do que quem não tem pressão e diabetes. Tivemos até casos de uma senhora que já tinha passado dos 100 anos que sobreviveu, né? Agora, doutor, o que vem a ser a carga viral? Porque às vezes, por exemplo, a gente já viu casos também de uma mesma família, pai, mãe e filhos, e não ser de idade, tá? Não serem idosos, que também que pegaram o vírus. Um deles precisou ficar internado, veio a óbito, outros foi de casos mais leves. Ou seja, essa carga viral, eu já ouvi comentários de que, se você pegou de fulano, você pega a carga viral dele também e vem para você. O que vem a ser essa carga viral, doutor? E por que às vezes uma família... Para o coronavírus. Para o Covid, até o momento, não tem nenhum trabalho que mostre que carga viral mais elevada necessariamente signifique uma doença mais séria. O que a gente não sabe é se o fator genético interfere na evolução da doença. Porque isso que você descreveu de famílias que evoluem mal, também tem o inverso, famílias que evoluem bem. Então, a viremia, a quantidade de vírus que a pessoa tem na fase virêmica da doença, não necessariamente é um fator prognóstico ou preditivo de que você vai evoluir bem ou mal, tá? Quando a gente faz uma analogia com outras doenças virais, que não têm vetores, por exemplo, catapora, que quando não existia vacina, porque hoje as crianças praticamente todas são vacinadas. A gente sabia que numa classe, as primeiras crianças iam ter formas leves de catapora. As últimas crianças que foram expostas ao vírus, via de regra, tinham formas mais graves da doença. Uma das teorias, isso era teoria, é que essas crianças que ficam no rabo da fila, elas receberam um inóculo viral maior, mas isso é uma teoria. No Covid, é muito tentador fazer essa correlação, mas é uma tentação, porque do ponto de vista objetivo, você tem pessoas que são descritos cargas virais
elevadas e são assintomáticas. Pessoas com cargas virais baixas na UTI. O exame de carga viral do COVID não é um exame corriqueiro, é um exame que você precisa de metodologia, precisa ter tecnologia para fazer. Ele não faz parte do dia a dia de quem está na assistência clínica. Isso é feito pesquisa, né? Você está pesquisando. Então, essa situação que você descreveu, na minha opinião, tem mais a ver com a genética, com a imunidade que aquela família tem referente àquela infecção. Isso a gente sabe, por exemplo, na tuberculose, também existem famílias que têm uma facilidade para desenvolver a doença, a tuberculose, e famílias que às vezes foram expostas à tuberculose por anos e não desenvolvem a doença. Então, a carga genética, quando a gente fala da parte imunológica, é o que vai definir se você vai evoluir bem ou mal. É claro que quando a gente fala de doença infecciosa, a gente leva em conta o agressor e o hospedeiro. Então, a virulência do vírus, obviamente, interfere. O sistema imunológico, obviamente, interfere. Porque, se a gente lembrar que a doença, a gente pode dividir ela em 3 fases, né? Fase inicial, que é da viremia. A fase 2, que é a fase pulmonar, aí da fase pulmonar você pode ir para a fase de cura ou você pode ir para a fase de tempestade de citocinas. Quem evolui mal vai para a tempestade de citocinas. A recuperação também é individual. É muito difícil você ter 2 pessoas que têm uma recuperação idêntica. Tem pessoas que ficam, e aí eu estou falando das pessoas que tiveram sintomas, não estou falando dos assintomáticos. Tem pessoas que ficam 10 dias muito doentes, muito prostradas, 2 dias depois estão ótimas. Tem pessoas que ficaram doentes que vão demorar 3, 4 semanas para recuperar a sua plenitude. Falando nessa recuperação, doutor, tanto para os pacientes que precisaram ficar entubados, que tiveram um estado grave, até mesmo aqueles que ficaram em casa, conseguiram cumprir a quarentena em casa, tratamento em casa. É cedo ainda para dizer que pode ter alguma sequela? Cedo. É óbvio que quando a gente fala de um doente crítico, a sequela não necessariamente pode estar vinculada ao COVID, sabe? Porque, vamos supor, uma pessoa que ficou 30 dias entubada, precisando de níveis altíssimos de oxigênio. Só para essa pessoa que ficou 30 dias entubada, ela não ficou 30 dias com Covid. O Covid ele dura um tempo. A viremia durou mais ou menos 7, 10 dias. Depois de 10 dias, é o sistema imunológico que causou todo aquele problema. Entendeu? E aí, essa pessoa pode ter uma sequela pela necessidade que ela precisou de oxigênio. Lembrando que nós respiramos em torno de 21% de oxigênio. Aí você sai de 21% para 100%. Que aquele momento a pessoa precisou disso. O oxigênio, ele é oxidativo, ele vai causar fibrose pulmonar. Então, se a pessoa tiver sequela, a sequela foi do COVID ou foi da exposição ao oxigênio? É claro que a cadeia de eventos começa com o COVID, né? Então ele tem implicação, óbvio, mas o preço que eventualmente a gente paga para manter aquela pessoa viva pode gerar sequelas, úlceras, né? A pessoa pode ter úlcera sacral, se a pessoa ficou pronada, ela pode ter úlcera de face. Aí se uma mulher jovem fica com uma cicatriz na região da maxila, isso é uma sequela, né? Uma sequela da doença. Então, sequela, na minha opinião, vão existir. Entendi. Doutor, eu ainda quero falar sobre a imunidade, se realmente a pessoa acaba adquirindo a imunidade e por que ele mexe tanto com o psicológico da gente, tá bom? Mas a gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouquinho eu volto com mais Beneficência na TV. Até já. A Sociedade Portuguesa de Beneficência é referência no atendimento médico-hospitalar. São dezenas de especialidades médicas, centro cirúrgico capacitado para cirurgias de todos os graus de complexidade, apartamentos totalmente climatizados, exames de imagem, hemodinâmica, centro cirúrgico oftalmológico,
pronto-socorro, a humanização e a excelência no atendimento são as bases de atuação da Sociedade Portuguesa de Beneficência. De volta com Beneficência na TV, estamos falando sobre Covid-19 e o meu bate-papo hoje é com o infectologista aqui da Beneficência Portuguesa, Dr. Sérgio Feijó. Doutor, a gente já falou sobre os sintomas, né, como que está essa curva. A pessoa teve o Covid, seja ela de uma forma leve, assintomática, que não tem como, né, às vezes a pessoa saber, até aquela pessoa que precisou ficar entubada dentro de uma UTI. E aí, essas pessoas estão imunes? Essa é a pergunta que o mundo quer a resposta, né? Aparentemente, quem teve formas graves da doença produz mais anticorpos. Se esses anticorpos vão sustentar uma defesa ao longo da vida da pessoa, só o tempo vai dizer. Pessoas com formas assintomáticas, oligossintomáticas, ou os assintomáticos, eles produzem menos anticorpos. Mas o dado interessante é que, se a gente voltar no tempo, a China começou com a doença em dezembro. Alguns trabalhos mostram que com 60 dias o título de anticorpos caem bastante. Só que lá na China, na Itália, na França, você não está vendo relatos de pessoas que tiveram Covid e se recontaminaram. Existe muita pesquisa disso, as pessoas procuram muito isso, mas de forma objetiva, que você consiga provar que alguém se recontaminou ou que essa pessoa recrudesceu o vírus, né? A pessoa controlou o vírus e aí por algum motivo a imunidade dela caiu e o vírus voltou a causar doença. Nós não temos esses relatos. Nós tivemos também uma situação muito interessante, né? Nós temos uma qualidade de exames ruins, né? Porque mesmo o suave nasal, que é o que a gente tem como padrão ouro, uma amostra apenas, uma coleta, você vai ter uma taxa de sensibilidade de 62%, 63%. O que isso quer dizer? Que de cada 10 pessoas que eu coletar um suave, eu já sei que pelo menos 3 vão ser falso negativo. Lá atrás, nós tínhamos um problema de metodologia de exame, não eram todos os laboratórios que estavam validados, né? Então muita gente às vezes teve um resultado positivo sem ter sintomas. Será que não era um falso positivo e depois se contaminou e aí fez o exame de novo? Então, na verdade, é muita especulação. O que eu digo para todos os pacientes que eu estou atendendo, não são poucos, é que quem teve doença este ano, com o que a gente sabe até o momento, é pouco provável que tenham doença de novo neste ano. Se essa frase vai valer para o ano que vem, o tempo é que vai dizer para a gente quem está certo e quem está errado. A gente espera que essa doença seja uma vez só, né? E aparentemente, por enquanto, para a imensa maioria das pessoas, eu imagino que sim. Será que vai ter algumas pessoas que eventualmente poderão se recontaminar? Biologia é biologia, não é matemática. Então, agora, se essas pessoas se recontaminam, será que elas vão ter importância do ponto de vista de cadeia epidemiológica? Ninguém sabe. É tudo especulação. Então, as especulações são que estão movimentando isso, né? E isso vem trazendo uma carga negativa, né, para quem gosta de ver sempre o lado ruim das coisas, muito grande. Doutor, o senhor falou de exame. O exame mais assertivo seria o do SWAB, que você é o que procura faz. o PCR, você procura o material genético do vírus. Agora, ok, eu estou com sintomas, vou lá, faço o exame e dá positivo. Mas aí eu resolvo daqui um mês saber se eu estou bem ou porque eu tive algum outro sintoma, alguma coisa, porque isso mexe com o nosso psicológico, vai lá e faz o SWAB de novo. Ele pode dar positivo? Pode dar positivo. Isso não tem representatividade do ponto de vista de doença. Porque ficam fragmentos. Células mortas,
né? Imagina, o vírus precisa das nossas células para se multiplicar. O nosso sistema imunológico, lá pelo 8º dia da doença, ele consegue encontrar uma forma de matar o vírus, de inativar o vírus. Só que aquele material genético do vírus está dentro daquela célula. E aquela célula não está funcionando mais. O que o nosso organismo faz? Expele aquela célula que não está funcionando. Se eu fizer uma análise, procurar no meu nariz, na minha boca, o RNA do vírus, nesse material, eu vou ter algum material genético dentro dessas células mortas. Isso vai dar o exame positivo. Mas a pessoa não está com o vírus, por quê? Também não transmite. Porque a transmissibilidade, ela se dá basicamente até o 8º dia. Em alguns casos, até o 10º dia. Entre o 10º e o 14º dia, é muito poucas pessoas que conseguem transmitir a doença. Então, o fato da pessoa se manter positiva não tem correlação com a capacidade de transmitir a doença ou que você está doente ainda. De novo, você pode manter sintomas por um tempo maior do que 14 dias. Por exemplo, uma perda de olfato, de paladar. Pode manter durante um tempo maior. Mas isso não tem mais a ver com transmissibilidade. Não tem mais a ver com uma ação direta do vírus. Isso tem mais a ver com o sistema imunológico do que com o vírus. Pelo menos é o que a gente sabe até o momento, né? Agora, uma pessoa que teve, ela quer saber se ela está imune, ela quer uma comprovação. Ou uma pessoa que teve assintomática, que conviveu com alguma pessoa em casa, por exemplo, um marido que a esposa, filho teve, mas ele não contraiu e quer saber. Existe um exame para saber se tem uma resposta do vírus? Nesse momento nós temos os exames sorológicos que medem, encontram através de ELISA a imunoglobulina M e a imunoglobulina G, IgM e IgG. O grande problema desses testes é que são testes de primeira geração. E como tudo nessa doença, é tudo muito novo. Então, fazendo uma analogia, tem até um professor que fala isso com frequência, nessa parte de exames nós estamos lembrando muito o que foi os anos 80 para o HIV. Quem viveu os anos 80 lembra que, olha, fulano o exame deu positivo, aí depois ele não tinha o exame, fulano deu negativo e depois fez o exame e deu positivo. Por quê? Porque a qualidade do exame naquele momento não era bom. O coronavírus também tem isso, nós estamos aprendendo. Então a qualidade dos exames sorológicos não são bons. Então quando você quer saber se você já teve o vírus ou não, quando a pessoa teve sintomas e ela faz o exame e o exame dá positivo, corrobora o quadro clínico que você teve. Agora, quando a pessoa teve sintomatologia, faz o exame sorológico e dá negativo, não quer dizer que ela não teve a doença. Muito provavelmente o exame deu um falso negativo. Então, esses exames, nesse momento, para algumas pessoas eles vão ajudar, para a maioria, mas para algumas pessoas esse exame vai atrapalhar. Doutor, por que ele mexe tanto com o nosso psicológico? A gente vê relatos também de pessoas que tiveram e que durante tiveram crises de ansiedade e pós também crises de ansiedade. Já passou de um mês. Eu acho que isso tem a ver com o próprio e estresse acorda da com doença. Falta de ar, acorda com fadiga. Veja, você tem uma pessoa que nos últimos 4 meses, todas as informações que ele recebe de Covid são ruins. A gente não fala, com raras exceções, de outra coisa que não seja a respeito de Covid. Você se vê frente a uma doença que há 4 meses você escuta que está matando as pessoas. Então, o primeiro choque, meu Deus, eu peguei essa doença, eu vou morrer? Eu vou sobreviver? Se você tiver uma forma leve da doença, é pouco provável que você tenha crises de ansiedade. Mas se você teve uma forma grave da doença, essa sensação de morte iminente mexe com a pessoa. Não tem como. Se a gente tem pessoas que têm crise de ansiedade depois de um acidente de carro,
Por que a gente acha que não Porque vai já é ter? ansiosa por natureza. Exatamente. E aí as coisas acabam ficando, exacerbam, né? Mas tem que trabalhar isso, né? Entender que eu falo para os meus pacientes, olha, está na hora de você colocar no Facebook que você venceu a doença. Eu uso muito essa frase para os meus doentes. Falo, olha, quando eu dou alta, né, eu falo, olha, está na hora de você colocar no Facebook, eu venci a doença. E colocar isso com uma página para trás. Infelizmente, nosso tempo chegou ao final. Doutor, já que o senhor falou de venceu a doença e coloca essa página lá, vira essa página, começa uma página nova, nossa vida voltará a ser normal? Pouco provável. A não ser que a vacina venha com uma qualidade muito boa, mas assim, o distanciamento social, o uso de máscara, eu acho que, não sei se nós vamos voltar a ser o que éramos em janeiro, mas durante um bom tempo nós vamos ter mudança de comportamento, nós vamos. E só para deixar aquelas pessoas que estão em casa, que já tiveram, forma leve ou não, estão imunes, Use ok, máscara. mas não é para relaxar, né? Não, de hipótese nenhuma. Doutor, obrigada mais uma vez pela sua participação. Eu espero que na nossa próxima entrevista o senhor venha com notícias melhores, que os casos esteja diminuindo, que essa curva já comece a cair. E agora, para a gente mudar e relaxar um pouquinho, vamos para uma dica de gastronomia, aí, uma dica culinária? Que tal uma receita do nosso chefe aqui da Beneficência? Olha, está deliciosa. Oi, Cris, tudo bom? A dica de hoje, nós vamos dar uma dica de uma sopa, um creme de mandioquinha com carne seca. Uma receita muito simples e muito saborosa. Nós vamos precisar de 500 gramas de mandioquinha, mais 200 gramas de carne seca, alho, cebola, 2 colheres de sopa de azeite para refogar esse alho com essa cebola e cheiro verde ou salsinha, como você preferir. Cozinhamos a mandioquinha com um pouquinho de sal ou caldo de galinha, se você preferir. Batemos essa mandioquinha junto com essa cebola refogada e esse alho refogado. A carne já deve estar cozida, desfiada, a carne seca cozida e desfiada. Batemos a mandioquinha com os temperos e acrescentamos a carne seca desfiada. É uma sopa muito simples, mas muito saborosa, que é uma sopa que serve para todos os pacientes de quase todas as dietas. Essa é a nossa dica de hoje, uma dica bem simples, mas muito saborosa. Tenho certeza que todos vocês vão gostar. Até a próxima. Aí você acompanhou a dica deliciosa do nosso chefe, carinhosamente chamado aqui pela Beneficência de Seu Zé. Bom, eu fico por aqui, espero que você tenha gostado. Se você quiser rever essa matéria ou outras que nós já passamos, pode entrar no nosso site, olha, nossas redes sociais, o endereço está aparecendo no seu vídeo. Para você que assiste aqui pela Santa Cecília TV, então já sabe, nosso encontro toda quinta-feira às 2h30 da tarde, com reapresentação segunda, no mesmo horário, às 2h30 da tarde. Beneficência na TV.